comentando a lição de domingo, 12 de julho de 2026. O problema das panelinhas na igreja. Matilde logo percebeu ao chegar na igreja que algo diferente estava acontecendo. As moças e os rapazes olhavam para ela com um olhar de suspeita. Ela pensou, o que pode estar acontecendo? Ao se aproximar de uma amiga para conversar, percebeu que a garota se afastou, dando uma desculpa qualquer. Ela estranhou e assentou-se em seu lugar costumeiro. Não pôde deixar de reparar que algumas pessoas a olhavam com um olhar quase que de condenação. Afinal, foi ao banheiro para fugir daqueles olhares e lá encontrou sua amiga, a quem questionou o que estava acontecendo. A amiga disse, só você mesmo para se fazer de tonta. Viram você ontem, depois do pôr do sol, já umas 8 da noite, entrando num barzinho, acompanhada de um rapaz estranho. Matilde arregalou os olhos e negou tudo, mas não adiantou, pois as panelinhas dentro da igreja já haviam se encarregado de condená-la e ela voltou para casa chorando. Nunca mais voltou à igreja por conta desse episódio. Os grupos podem ajudar em muita coisa, mas quando criam suspeita ou discriminação, o efeito é maligno. No de Matilde, alguém a confundiu com outra pessoa e comentou dentro da panelinha, sem se preocupar com a veracidade dos fatos. No caso do apóstolo Paulo em Corinto, além desses momentos de fofoca, havia ainda o divisionismo, que era justamente o choque de ideias e opiniões sobre determinados pontos de vista doutrinários, e isso dividia a igreja como um todo. Por isso, o conselho do apóstolo foi: não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Obviamente, Paulo estava apelando para o propósito da unidade que supera problemas e mantém a comunidade unida em propósito e ação. Leia 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Como esse trecho mostra o absurdo que é formar panelinhas em torno de líderes locais. Qual é a solução proposta por Paulo? As panelinhas em torno de líderes enfraquecem a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo chamou os cristãos a desviarem o foco dos homens e a centralizarem sua fé em Cristo crucificado, lembrando que é Ele, e não qualquer líder, quem salva e une o seu povo. Jesus deve ser nosso alvo principal, pois quando as pessoas se envolvem em grupinhos, acabam falando mal uns dos outros e dividindo a igreja. Paulo apelou para que a unidade da igreja fosse mantida a qualquer custo, pois a considerava importante. Leia Romanos capítulo 1, versículo 29, Romanos 13, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20 e Gálatas capítulo 5, versículo 20. A partir desses textos, quais os pecados que são listados, brigas, discórdias, e o que isso revela sobre a gravidade deste mal? Nas panelinhas, frequentemente surgem sentimentos e atitudes como inveja, ciúmes, ira, imoralidade, idolatria. Esses comportamentos revelam um coração distorcido, prejudicam a comunhão entre as pessoas e acabam transmitindo um mau testemunho diante de todos. Na igreja de Corinto, havia tanta divisão que Paulo tratou disso em primeiro lugar ao escrever para eles. Paulo disse que isso era uma vergonha para eles. Que Deus nos abençoe.